Olá, estamos no nosso quadro Discipulando, com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos iniciar o capítulo 14. Estamos bem no meio, no centro do livro de Mateus. São 28 capítulos e nós estamos no 14. Diz assim: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes da fama de Jesus e disse aos que o serviam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe seu irmão, pois João lhe dizia: não é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, dada à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Aqui Mateus para a questão dos discursos, os ensinamentos, para falar de um ponto histórico. João Batista, aquele que havia batizado a Jesus, aquele de quem Isaías profetizou dizendo que ele era a voz do deserto e que prepararia e que endireitaria o caminho do Senhor. João Batista usado ali no batismo de Jesus. João Batista que ainda no cárcere manda perguntar se Jesus era mesmo aquele a quem ele esperava ou se ele devia continuar esperando. E ele recebe a resposta maravilhosa de Jesus, que os cegos viam, os coxos andavam, aos pobres anunciado o Evangelho. Esse João Batista agora está ali, naquele momento final, preso num cárcere, alvo de uma conspiração, porque o Herodes, a família Herodes é historicamente conhecida por os caras não baterem bem da cabeça mesmo, tem sérios comprometimentos espirituais. Então esse Herodes, casado com a cunhada, tomou a cunhada para si como esposa, e João Batista, entre tantas coisas, denunciava que aquela relação era ilícita. E por isso mesmo, toda uma armação, toda uma manipulação, o alcance das tramas espirituais conduziram até aquele momento. E por manipulação de uma mulher chamada Herodias, sua filha dança, seduz o rei, agrada ao rei, e ela, numa conspiração, pede a cabeça de João Batista. Tristemente, a gente vê um servo de Deus morrendo de uma maneira tão horrível, tão horrenda. Contudo, a verdade, a mensagem, o poder que haviam por trás de João era exatamente o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Era um anúncio de um outro reino, muito mais poderoso do que aquele reino imaginário que o tetrarca Herodes poderia imaginar. Era muito mais do que ele poderia, porque o reino de Herodes, diga-se de passagem, era um reino controlado. Era apenas um acordo político com Roma, para que houvesse, digamos, um equilíbrio, uma paz ali territorial. Então permitiam que ele se autodenominasse, continuasse
governando como rei, mas apenas ligado às questões da própria religião deles, e não mais como um soberano. Isso era o grande engano, e esse é o grande engano. E a conspiração resultou na morte de um servo de Deus. O fato, irmãos, é que Jesus também disse em várias oportunidades que os escândalos viriam, mas ai de quem, ou ai daquele que o escândalo, ou por meio dele o escândalo aparece. Sem dúvida alguma, Deus vai se encontrar com Herodes e ele terá a paga da sua má intenção. Nós devemos então, pela fé, prosseguir na nossa missão, prosseguir no anúncio da palavra, preceder a Cristo, pregando a palavra na nossa casa, na nossa família, pregando a palavra em todos os lugares, para que o Senhor entre com poder e grande glória. Não devemos fazê-lo com temor e nem fazê-lo com medo das consequências futuras. O mundo jaz no maligno, mas Deus é Senhor do universo. Ele é o Rei dos reis e Ele é o Senhor dos senhores. Por certo, João Batista cumpriu a sua missão, entrou na glória, recebido pelo Deus Todo-Poderoso. Jesus sabe e aguarda o seu momento de agir, aguarda o seu momento de provar a todas as autoridades constituídas que Ele é o desejado e o aguardado das nações, que o seu reino é reino eterno sem fim, e como está descrito em Apocalipse, por fim, o reino de Deus prevalecerá sobre todos os outros reinos. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo continuaremos a falar mais do Evangelho de Mateus. Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau.